Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos falar do livro de ciência, capítulo 12, né? Fontes e tipos de energia. O que vem a ser energia, né? O que a gente sempre fala da palavra energia? Vamos acompanhar aí no livro 224 páginas. A palavra energia ela é usada com muita frequência em nossos dias, né? Atletas, cientistas, artistas, sejam operários, médicos, professores, filósofos, se referem a ela como algo que faz as coisas acontecerem ou existirem, né? O chuveiro, o qual a gente toma banho, né? Aquece a água, convertendo energia elétrica ou a energia que é liberada na combustão, né, na queima aí de um gás em energia térmica, ou outro tipo de energia. Para acendermos a luz para ler um livro, ligando a TV na tomada, para assistir um programa, tudo isso nós estamos utilizando aí a energia, né? E até mesmo quando nós estudamos as partes lá dos alimentos, da nossa digestão, nós vimos que as funções vitais do nosso corpo elas dependem do consumo de energia para a gente poder realizar nossas atividades, né? E nós obtemos essa energia através dos alimentos que consumimos. Ou seja, tudo que nós formos fazer requer energia. Todas as nossas atividades têm um consumo de energia, né? Aí eu te pergunto, qual é a origem ou fonte da energia que a gente consome nas nossas casas? A maioria vai pensar que é a empresa para a qual pagamos a conta de luz. Mas as fontes de energia, elas são origens da energia elétrica que a gente compra, né? Muitas outras formas de energia são encontradas no dia a dia. Elas são transmitidas através de recursos naturais ou artificiais, né? Que são produzidos pelo homem, usados para gerar movimento, calor, funcionamento de aparelhos, de comunicação, informação, né? Nossa sobrevivência orgânica e tantas outras utilizações aí. Ou seja, sem a produção de energia não vai ter o quê? Produção industrial, não tem transporte, não tem produção agrícola, funcionamento básico dos aparelhos da nossa casa, nossos eletrodomésticos, né? Ou seja, sem energia a vida ficaria mais difícil, né? E nós temos as principais fontes de energias naturais, né? Além daquela que é produzida pelo homem, nós temos o sol, os rios, o vento, maré, biomassa, combustível, energia nuclear. Tudo isso são fontes de energia. Nós vamos aprender a classificar essas energias aí. Uma das formas a qual podemos classificar as fontes de energia é quanto à capacidade dela ser reposta naturalmente, né? Ou seja, ela se reproduz novamente, ela tem um ciclo ali, né? Nesse sentido, as fontes de energia podem ser classificadas em energias renováveis e não renováveis. Um exemplo aí que o livro dá para gente, a energia solar, ela é um exemplo de energia renovável. Já o petróleo é uma fonte não renovável. Uma coisa que nós temos que saber, não podemos confundir renovável com inesgotável. Não é porque ela se renova que ela nunca vai acabar, né? Tem aquelas fontes de energia que não acabam, elas vão ser permanentes, por exemplo, o sol e o vento. Mas tem energia que é fornecida por outras fontes como os rios, que também são energias renováveis, já que reposta de forma natural, mas ela pode se esgotar, ela pode acabar, né? Um rio pode secar. Então não é que ela seja inesgotável, a gente não pode confundir isso. Isso acontece porque razões naturais ou motivos relacionados à forma com que o ser humano faz o uso dessa fonte de energia, né? A poluição, o assoreamento, que é a caída de barreira dentro dos rios, né? Um rio ele pode ser destruído pela ação humana, fato que vai acontecer com frequência, por mais impactante ao ambiente que isso seja. Aí na tela nós temos alguns exemplos de energias renováveis e não renováveis. A biomassa, nós vamos falar de cada uma delas aí depois, tá? Energias renováveis, a biomassa,
A hidrelétrica, que é através de rios, né, represas, aí, energia eólica, que é a energia dos ventos, energia geotérmica, energia solar. Todas essas são fontes de energia renováveis, elas se renovam. Não quer dizer que sejam inesgotáveis, né? Algumas têm capacidade de se esgotar aí. E nós temos aquelas que são as não renováveis, ou seja, aquelas que acabam, utilizou, acabou. Petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Elas não são renováveis, elas não se renovam com o passar do tempo, né? Quando nós falamos das fontes de energia, nós vamos prestar atenção aos impactos que elas causam aí ao meio ambiente, né? Quando falamos desse impacto que vai ser gerado pela instalação e produção dessa energia aí, as fontes de energia elas podem ser classificadas como fontes de energia suja ou fontes de energias limpas, né? As fontes de energia sujas, elas vão ser aquelas que acabam gerando maiores danos ambientais e danos também à saúde dos seres vivos que vivem ali perto, né? Isso ocorre principalmente pela grande quantidade de emissão de gases poluentes, né, como o dióxido de carbono, através do processo de combustão. O petróleo, gás natural, carvão vegetal e mineral, eles são exemplos aí de fontes de energia sujas, tá? Essas fontes de energia geralmente são energias não renováveis e, além de poluir, elas promovem danos ambientais altos e são energia caras aí também, tá? Já as fontes de energias limpas, elas são aquelas que não geram muitos danos ambientais, né? Na maior parte dos casos. Elas são produzidas a partir dos recursos que são renováveis, né? Elas são utilizadas através dos recursos renováveis. São energias que normalmente não geram muita polêmica nas discussões feitas pela sociedade, justamente por não produzirem tanto impacto sobre o meio ambiente ali. Exemplos que nós temos aí de fontes de energia limpa: a energia solar, que é aquela emitida pelo sol, a energia eólica, que é aquela através do vento, a biomassa, que nós vamos falar mais adiante, e aquela que é obtida das marés, né? Essas são fontes de energia limpa. Elas não vão causar grandes impactos ambientais aí, por isso são consideradas fontes de energia limpa. Quando falamos que essas fontes de energia limpa e suja, elas causam aí polêmica quanto à opinião das pessoas, né? Que muitas pessoas acham que quase todas são fontes de energia suja, né? E outras já acham que é limpa. As usinas hidrelétricas, por exemplo, né? Muitas pessoas consideram a energia produzida pela hidrelétrica como limpa, uma vez que ela é renovável, né? Ela se renova aí, né? Aparentemente, ela vai gerar pouco impacto ambiental no seu funcionamento. Já outras pessoas, elas consideram extremamente poluente e causadora de grandes problemas ecológicos, ou seja, consideram ela uma energia suja. Por quê? Para a instalação de uma usina hidrelétrica, normalmente requer desmatamento, inundação de uma área grande ali, vegetal que tinha, né, retirada daquela vegetação que tinha ali, resultando assim grande produção de gases poluentes, né? Além disso, ela altera a dinâmica natural do rio que foi instalada, né? Impactando a fauna, né? Que são os animais que vivem ao redor ali, a flora, que é a vegetação, e as populações que eram tradicionais daquele lugar e indígenas, relacionadas não àquele curso de água ali, aquele caminho que a água percorria. Ou seja, ela causa sim um impacto na sua instalação. Então, muitas pessoas consideram essa fonte de energia, por mais que ela seja renovável, uma fonte de energia suja. Já outras consideram energia limpa, justamente por ser renovável. Aí se dá o embate aí, vamos dizer assim, o confronto de ideias
entre essa fonte de energia ser limpa ou suja, quando falamos de usinas hidrelétricas. Agora nós vamos falar um pouquinho dos tipos de fontes de energia. Nós classificamos quanto energias sujas, energias limpas, energias renováveis, energias não renováveis. Agora nós vamos ver de onde vem essa energia, quais são as fontes dessa energia. Nós temos, para começar, a energia eólica, né? Que é aquela energia que tem origem no vento, que é um recurso renovável, ou seja, é uma energia limpa e inesgotável. Alguns lugares do planeta não são adequados à exploração da energia eólica. Por quê? Não apresentam condições necessárias para a geração desse tipo de energia de forma eficiente, ou seja, não venta muito lá, né? Para ter energia eólica é necessário que haja vento frequente, intenso, né? Para que se vale a pena investir nesse tipo de geração de energia nesse local, né? A energia ela é aproveitada em uma usina que é chamada de usina eólica. Ela pode ser construída tanto na terra quanto no mar, como mostra aí a imagem. Ela é formada de aerogeradores, que são esses equipamentos aí, né, que convertem a energia do vento em energia elétrica. Aí, como nós vimos, as fontes de energia, com frequência, elas estão envolvidas em controvérsias, né? O que isso quer dizer? Embates aí que a gente acabou de falar, igual da hidrelétrica. Pois todas elas apresentam vantagens e desvantagens aí. Algumas vantagens da energia eólica é o fato dela ser altamente limpa e produzir pouco impacto no meio ambiente. Já em contrapartida, ela é uma energia cara. Ela é uma energia muito cara. A instalação dela se torna uma energia cara. Mesmo assim, vários países estão investindo aí nessa fonte de energia. A energia solar, ela é a utilização da energia que ela é originada aí do Sol, né? Por reações nucleares que acontecem naturalmente no interior da nossa estrela, que é o Sol. Ela chega até a Terra e é grande responsável pela vida no nosso planeta. O aproveitamento dela para a geração de energia ocorre para produzir eletricidade ou aquecer água e outro líquido aí. São várias as tecnologias que podem ser utilizadas, né? Aproveitando assim a energia proveniente do Sol, desde aquelas mais simples e antigas, né? Como as mais complexas. Alguns exemplos que nós temos dessas tecnologias aí são os coletores solares, os painéis fotovoltaicos, né? A arquitetura solar e entre outros. Esses painéis solares que nós vimos aí nas estradas, em algumas residências, indústrias, né? A energia solar ela é uma energia renovável e inesgotável, além de ser limpa, mas ainda é uma energia que é considerada energia cara, né? Felizmente, o custo dessa energia aí vem diminuindo cada vez mais e a tendência é a utilização dela continuar crescendo, cada vez mais utilizarmos essa fonte de energia. O uso residencial de energia solar ele torna-se cada dia mais comum. Grandes indústrias, como eu falei, vêm investindo de forma crescente nesse tipo de energia. Cada vez mais nós vemos aí esses painéis solares, painéis fotovoltaicos em estradas, residências e indústrias. Falamos aí da energia hidrelétrica, vamos entender como ela funciona. A energia hidrelétrica, que também pode ser chamada de energia hídrica, ela é o tipo de geração de energia que transforma a energia de movimento das águas dos rios em energia elétrica. Mas para que isso ocorra é necessária a existência de uma usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica é formada por uma barragem. Olha aí na imagem que tem no livro e que está aqui na telinha. Né? Essa barragem retém a água de um rio. Essa água acumulada será usada para movimentar um equipamento denominado turbina, que vai converter energia de movimento das águas em energia elétrica por meio de um gerador. Olha aí na imagem. Se ainda for possível aproveitar um desnível existente no terreno, a necessidade de água acumulada pode ser menor, pois pode-se também aproveitar a energia da queda das águas para gerar aquela turbina ali.
Ou seja, girando essa turbina, o movimento da queda de água também irá gerar essa energia aí que é denominada de energia hidrelétrica ou energia hídrica. Outro tipo de fonte de energia é a energia das marés, também chamada de maré motriz, né? Ela se dá através da utilização do movimento de subida e descida das marés, fazendo assim com que gere energia aí, né? Produza energia. Essa geração de energia, ela vai utilizar processos com várias características parecidas com as das hidrelétricas, que nós acabamos de falar, né? Uma vez que também tem um sistema de barragens que é usado para permitir a entrada e a saída da água, de modo com que movimente aí as turbinas, como mostra a imagem aí na tela, né? Transformando assim a energia do movimento das águas em energia elétrica. Esse tipo de energia, de fonte de energia, é uma fonte renovável de energia. E assim como a energia solar, ela é considerada uma fonte inesgotável, tá? Por ser inesgotável, essa é uma das vantagens da energia das marés, assim como o fato do seu funcionamento ser independente de tempo ensolarado ou da frequência dos ventos. Ela não depende de ter um tempo ensolarado, não depende de ter vento frequente, né? Que são necessários aí para energia solar e eólica, ou seja, tem que ter um tempo ensolarado para ter energia solar e tem que ter vento para ter uma energia eólica. Já as desvantagens aí desse tipo de energia, das energias das marés, é o alto custo que ela tem e a corrosão que é gerada pela água do mar. Esses equipamentos eles são danificados pela água salgada aí do mar, né? Além disso, restringe somente as áreas de litoral. Eu só vou ter esse tipo de fonte de energia onde tiver litoral, onde tiver praias, né? Um mar próximo ali ao continente. Não tem como distribuir essa energia para lugares onde não tenha mar perto, né? Outro tipo de fonte de energia é a biomassa. A biomassa é o nome que se dá a qualquer matéria orgânica que pode ser usada para gerar energia, tá? Essa geração ela vai ocorrer como? Ocorre pela queima dessa substância aí, por meio de um processo de combustão, né? Quais são os exemplos, professor? São exemplos da biomassa, o bagaço da cana-de-açúcar, lenha, restos florestais e agrícolas, excrementos de animais, né? Que a gente chama aí de esterco. A biomassa ela é classificada como uma fonte de energia renovável, né? O etanol, que a gente vê aí nas bombas dos postos de abastecimento, postos de gasolina aí, né? Ele é um combustível derivado da biomassa e pode ser considerado um dos exemplos mais famosos dessa utilização de energia aí. O etanol ele é produzido através da biomassa, né? Ele é gerado principalmente a partir da cana-de-açúcar. E esse etanol ele compete aí com a gasolina no abastecimento de veículos aqui no nosso país, que é o Brasil. Então, a partir dessas matérias orgânicas aí, quimicamente dá para se produzir uma energia, que é através da fonte de energia chamada biomassa. Temos também os combustíveis fósseis, né? Esses combustíveis aí, eles ocupam um lugar de destaque entre as fontes de energia, né? Aí está falando assim no livro aí, quem nunca ouviu falar dos grandes conflitos no mundo relacionados ao petróleo, por exemplo, né? Não tem essas guerras, essas brigas entre países aí por conta do petróleo? Por quê? São usados para gerar combustível por uma grande variedade de finalidades, desde o abastecimento de praticamente todos os tipos de veículo, né? Até a fonte que move as usinas termoelétricas, que são instalações que têm finalidade de produzir energia elétrica a partir da queima desses combustíveis fósseis aí.
Nesses tipos de usina, a queima dos combustíveis ela vai gerar calor, né? Que movimenta aí as turbinas, convertendo essa energia térmica, ou seja, energia do calor, em forma de energia elétrica, né? Os combustíveis fósseis, eles recebem esse nome aí porque eles se originam, eles surgem da decomposição de resíduos orgânicos, que tem processos que levam milhões e milhões de anos aí. Eles demoram para se formar. Alguns exemplos desses tipos de combustíveis fósseis aí são petróleo, carvão mineral, gás natural e o xisto aí também, né? A maior parte da energia que é consumida no Brasil e no mundo tem a origem do petróleo, carvão mineral e gás natural, né? Isso aí vai explicar o que? A importância que esse combustível tem no cenário mundial, né? Eles são fontes não renováveis de energia, eles não se renovam assim, são recursos escassos, tem pouco, né? E especialistas dizem que para entender a situação política mundial, ela deve se entender também a partir do entendimento da necessidade e disputa aí por esses recursos. Como a gente disse agora há pouco aí, tem as brigas entre países, essas guerras por causa desses combustíveis fósseis aí. Então tem toda uma política envolvida no que diz a respeito dessa fonte de energia aí, né? Os produtos que são resultantes da queima desses combustíveis fósseis são, em geral, bastante poluentes, né? Eles degradam bastante o ambiente, causando grandes danos ambientais. Por isso, o seu uso se torna cada vez mais controverso. Por isso que muitas vezes tentam substituir esse tipo de energia aí, né? Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e do agravamento do problema vinculado ao aquecimento global. Por quê? Porque a taxa de poluição, né, que esses combustíveis apresentam, a fumaça que eles soltam, né, o aquecimento que eles transmitem, intensificam aí o efeito estufa e aceleram o processo de aquecimento global, tão falado aí atualmente. E para finalizar, nós temos a energia nuclear, né? Numa usina nuclear, o núcleo dos átomos radioativos, que é o material combustível ali, ele vai se dividindo, vai se quebrando, gerando ali outras partezinhas, outros núcleos menores, né? Nesse processo de divisão ali, ocorre uma liberação de grande quantidade de energia térmica, né? Calor, que é utilizada ali para aquecer a água e transformar essa água em vapor, né? O vapor que é produzido ali, ele movimenta as turbinas e gera então a eletricidade. Tem pessoas que classificam essa energia nuclear como uma energia limpa, uma vez que ela causa menos poluição do que outros processos ali que são parecidos, né? Que são processos similares, como das termoelétricas, que nós acabamos de ver. Mas também os resíduos que são feitos nesse processo aí, eles produzem, né, muitos materiais que são considerados materiais radioativos, que causam dano para os seres humanos, para os seres vivos, né, para o ambiente em si. Em geral, esses resíduos eles são depositados em algumas localidades, instalações assim chamadas, que são especialmente para colocar aquele resíduo, é exclusivo para colocar aquele resíduo ali, né? Embora tenha um investimento muito alto em sistemas de altíssima segurança ali, nesse armazenamento desses resíduos, o processo ainda fica assim, as pessoas ficam em dúvida se aquilo ali está seguro ou não, né? Como nenhum desses sistemas garante total segurança, ou seja, 100% de segurança, que vai ter acidente ali ou não, que vai ter um vazamento nuclear ali ou não, né? Ainda tem esse medo, o receio de ter esses acidentes, como já ocorreu em alguns lugares do mundo aí ao longo da história, vazamento nuclear. Se a gente pesquisar, nós vamos encontrar aí, tornando esse método de geração de energia polêmico, né? Ou seja,
esse método de geração de energia, ele é muito controverso e muito polêmico, porque ele pode causar muitos danos aí, né? No Brasil, as usinas existentes, né, elas estão presentes na cidade de Angra dos Reis, que é aqui no Rio, e são importantíssimas fontes de energia regionais ali. Elas geram muita energia ali naquela localidade. Mas também tem essa controvérsia de produzirem resíduos radioativos que podem causar impactos aí muito grandes. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos fazer atividades e um trabalho sobre esse conteúdo, tá bom? Uma boa semana para vocês e um abraço.